Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. No Brasil chamam-lhe propina, em Angola gasosa, em Moçambique refresco, em Itália bustarella, no Reino Unido kickback, em Portugal podemos chamar luvas. Em qualquer parte do mundo há uma expressão para designar este tipo de conduta. Hoje falamos de corrupção, como se estrutura, processa, quais as causas, como se combate, o que pode ser feito para prevenir a corrupção. Em destaque nesta edição são nossos convidados, Maria José Morgado, atual Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, e o investigador Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, autor do ensaio Corrupção, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz esta parceria com a Renascença todas as semanas, o Da Capa à Contra Capa, para conhecer Portugal, pensar o país, promover o pensamento e o debate livre. Vamos então à conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Maria José Morgado, Luís de Sousa, obrigado pela vossa disponibilidade de estar neste espaço. Os casos judiciais mais mediáticos do momento passam por aqui, por esta esfera da corrupção ligada a crimes económico-financeiros, como o branqueamento de capitais ou a fraude fiscal. Com uma nota prévia, Maria José Morgado não vai falar de casos concretos, porque deontologicamente estou proibida, está proibida, nem devo. Pronto. Na percepção da corrupção entre 179 países, Portugal está estabilizado no 29º lugar. São dados da Transparência Internacional. O Ministério da Justiça, liderado hoje por alguém que esteve 30 anos no Ministério Público, responde que Portugal tem instrumentos suficientes de combate à corrupção. Por outro lado, aquele grupo de Estados, o GRECO, contra a corrupção do Conselho da Europa, pediu este ano o reforço da criminalização do tráfico de influências para obter resultados legais. Um ano antes, tinha recomendado mais controle de corrupção de deputados e magistrados. No ano passado, dos 626 inquéritos de crime de corrupção iniciados, 36 acabaram em acusação. Mas este ano, só no primeiro semestre e só na Procuradoria Distrital de Lisboa, que já agora vai de Torres Vedras ao Montijo, passando pelas comarcas da Madeira e dos Açores, o aumento de inquéritos instaurados é de 123%. Senhora Procuradora-Geral Distrital, este balanço, mais que duplica o número de inquéritos de corrupção e afins, que é esta a designação, tem certamente uma leitura que já pode ser feita, apesar de ter dito numa entrevista há 2 anos que a nossa estatística não servia muito para nada. Eu acho que é um erro discutir-se a corrupção com elementos estatísticos. Embora se aumentam as participações, normalmente é porque aumenta a confiança na justiça. Quando há mais visibilidade dos resultados do combate à corrupção, normalmente os números disparam. Porquê? Porque há mais denúncias. Além de haver mais denúncias, há também mais capacidade do sistema de detectar precocemente os comportamentos corruptivos e afins. Nesse aspecto, o aumento das participações de corrupção é uma boa notícia, não é uma má notícia. É sinal que estamos a tratar a doença. O que é que são os afins, já agora? Afins é criminalidade económica ou financeira, que em termos de sistemática do Código Penal e legislação extravagante, tem a ver com o tráfico de influências, peculato, a participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagens, as prendas, não é? Sim. Está tudo incluído. Branqueamento de capitais. Mas os crimes fiscais estão à parte. Capitais, nesta tabela. Os crimes tributários, digamos assim, fazem parte da criminalidade económica ou financeira. Não são crimes de corrupção, porque são crimes fiscais. Porquê? Porque a corrupção tem uma natureza instrumental. Normalmente a corrupção não é praticada com o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é, digamos assim, a ganância de quem a pratica, que quer enriquecer à custa dos seus poderes de decisão pública ou de natureza pública, administrativa ou de natureza política, não é? Mas normalmente quem está disposto a pagar o tal, como falou há bocado, a gasosa, as luvas, e há até quem lhe chama o speed money, que é a corrupção na administração pública. Há a corrupção nos setores mais elevados do Estado, que têm características muito mais agressivas e diferentes destas, mas normalmente quem está disposto a pagar é porque precisa de conseguir alguma coisa à qual a lei não lhe dá direito. Ou seja, a corrupção normalmente é
destinada a atingir um fim ilícito. Ou um fim, por exemplo, declaração de que não tenho dívidas fiscais quando tenho, documentação falsa de, por exemplo, trabalho em Portugal para conseguir autorização de residência em Portugal quando não preencho essas condições. Ou uma simples carta de condução. Uma simples carta de condução, ou então adjudicações em concursos, acontece muito no setor empresarial do Estado. E aí já não é as luvas, mas são as comissões. É uma coisa muito mais fina, de gente muito respeitável. Já não tem nada a ver com corrupção. Mas quando diz que tem. Quando diz que há pelo menos um aumento de participações e no fundo... Isso é uma boa notícia, não é uma má notícia. É sinal que estamos a tratar das maçãs podres e que o cesto não vai apodrecer, porque se o cesto apodrecer, então é que não podemos fazer nada. E só aconteceu isso agora num ano e meio? É uma coisa Não, isto é cíclico. A comunicação social é que tem sempre uma visão muito superficial destas coisas. Já tivemos discussões semelhantes, não com esta profundidade atual, por causa de determinados casos concretos que toda a gente conhece e que vieram dar visibilidade a determinados modos operandi, digamos assim, e até ao esbanjamento dos dinheiros públicos, vieram dar visibilidade, no fundo, a muitas coisas que estariam a acontecer desde há muitos anos. Independentemente de se provarem ou não, porque não estou a falar sobre a questão de mérito, não é? Mas, por exemplo, em 1993, quando foi do julgamento do caso Melancia, as questões da corrupção foram tratadas e os números dispararam também. Portanto, o caso acabou com uma absolvição 10 anos depois da absolvição na primeira instância, foi confirmada no Supremo 10 anos depois. A absolvição na primeira instância foi em 93 e a confirmação da absolvição pelo Supremo Tribunal de Justiça foi em 2003 e o processo andou 10 anos entre o STJ e o Tribunal Constitucional em recursos intercalares. Hoje isso já não era possível. Mas isso não prejudica, pergunto-te, Luís Sousa, não prejudica também a percepção da... Isso não era possível hoje. Certo. Isso não, certamente não prejudica também a percepção em relação à corrupção, porque Maria José Morgado está a dizer que é cíclico este processo de subida de denúncia e depois logo se vê se vai haver condenação ou não. Mas se não houver condenação, e porque é cíclico ao nível da denúncia... Mas as condenações têm vindo a aumentar. É verdade. Também há dados, já vamos falar sobre as condenações. Luís Sousa, a percepção pode ser baralhada pelo facto de haver muita investigação e depois menos condenados ou não? A percepção responde também à eficácia do sistema detectar. Aliás, foi por esse ponto que a Maria José começou. Começou a dizer que estamos precisamente num contexto em que há uma maior confiança na justiça, há uma maior predisposição dos cidadãos de colaborarem com a justiça e isso é bom. Significa que se deram passos de aproximação até na forma de atuação dos órgãos de investigação, na recepção de denúncias, no tratamento de denúncias, enfim, garantir alguma... Permanece ainda difícil porque o direito premial é fraquinho. Mas eu nem queria entrar, por aí. Depois podemos falar sobre isso. Sim. Agora estou só a falar, de facto, na predisposição que os cidadãos têm para colaborar com a justiça, se sentirem que, obviamente, essa justiça é eficaz, é eficiente, tem a melhor expectativas do que tinham há 10 anos, não é? Que os trata com algum cuidado. Nós passamos agora, enfim, de uma situação em que não tínhamos proteção de denunciantes devido também à pressão das instâncias internacionais, porque Portugal, enfim, assinou convenções e comprometeu-se a uma série de medidas que tem que as colocar em prática, e uma delas é precisamente a proteção de denunciantes. Deram-se alguns primeiros passos, eu confesso que os passos me parecem demasiado ainda limitados para assegurar essa confiança na proteção por parte da Justiça. No inquérito que nós fizemos em 2006, as duas principais razões para as pessoas não colaborarem com a Justiça, não estarem predispostas a colaborar com a Justiça em reportar ocorrências ou suspeitas de corrupção, tinha a ver precisamente com o receio de represálias, em primeiro lugar, e isso tem tudo a ver com disfunções do ponto de vista da proteção dos denunciantes,
a ausência de um regime, a ausência de mecanismos capazes, quer dizer, podemos até passar a lei, o artigo a dizer... E em que ponto é que estamos nesse aspecto? O importante é que depois disso seja efetivamente garantido no terreno. E a segunda razão era a percepção de que mesmo denunciando aquilo não ia servir para nada. Portanto, havia uma descrença total. Isso foi em 2006 e agora? Em 2006. Nós não temos dados atuais. Mas qual é a sua percepção dessa percepção? Não, a percepção, e aqui estou de acordo com a Maria José, é que algo mudou. Há um contexto de crise, há muitos funcionários públicos revoltados nas suas próprias organizações de práticas, de esquemas por alguns colegas e, portanto, estão muito mais predispostos como costuma dizer, a blow the whistle, portanto, a apitar, a sinalizar à justiça ou às inspeções, etc., este tipo de situações do que estavam no passado. Portanto, há aqui também uma aprendizagem, era já uma obrigação do funcionário público reportar este tipo de práticas, mas entre a obrigação formal e interiorizar isto como um mecanismo saudável dentro de um contexto organizacional, porque se trata precisamente de identificar maçãs podres e de correr com elas, é como é. A questão também tem a ver com a prova depois, não tem? Não, mas é que um outro estudo que fizemos sobre corrupção participada, PRODCIAP, com dados de 2004 a 2008, portanto, todos os casos que estavam em tribunais de primeira instância. Fizemos uma análise de 828 processos. Ficou claro que sempre que as denúncias eram feitas dentro do serviço, a probabilidade de o processo chegar a bom porto, como se costuma dizer, era maior. Se a denúncia era feita exterior ao serviço, a probabilidade era de vir a ser arquivada. A taxa de sucesso da denúncia feita por um colega dentro do serviço ainda era maior do que a taxa de sucesso de um participante no pacto. Mas de um participante no pacto. Quando falamos muitas das vezes da denúncia premiada, não é? De aqui criarmos mecanismos que nos ajudem uma das partes da transação colaborar com a justiça a um determinado ponto. Eu continuo a dizer, antes disso, dar proteção, garantias de proteção plena a quem de facto quer colaborar voluntariamente dentro do serviço. Porque esse temos a certeza que quando essa informação é prestada, a justiça consegue trabalhar. Morgado, este é um ponto importante para quem nos escuta e eventualmente pode conhecer casos e que garantias tem hoje, que instrumentos tem, que proteção tem hoje em dia alguém que conhece um caso de corrupção e pode ter estes receios em relação à forma como deve ou não denunciar este caso? O que é que o sistema lhe permite? Que proteção lhe confere? Tudo depende do funcionamento do processo e da sensibilidade dos magistrados. O quadro legal, em relação, temos de distinguir quem participa no crime e quem não participa. Exatamente. Claro. Porque quem seja coautor é interessado, ou quem recebe e depois aí recebe um o tal prémio ou quem pela propõe denúncia, não é? Suborno, pode receber. É interessado, é coautor, praticou um crime. Aí a lei também põe condições que é até 30 dias após a proposta, a aceitação ou a prática do facto e antes da instauração do processo de crime. Isto para mim é incompreensível e é apenas para formalmente se cumprirem as recomendações internacionais. O que é que deveria acontecer? Não devia haver prazos, como é evidente, porque desde que haja vontade para colaborar. Com certeza, quer dizer, a denúncia deve ser relevante em qualquer altura que aconteça ao longo do processo. E é preciso chegarmos ao instrumento da denúncia premiada? Depois, o prémio que existe é, se o processo estiver já em tramitação, não é? Em investigação ou na fase do inquérito, na fase do inquérito o Ministério Público pode, se o crime for punível até 5 anos, tem um limite da pena, de 5 anos de prisão, pode propor ao juiz de instrução criminal a suspensão provisória do processo, se houver acordo das partes. Normalmente a suspensão provisória do processo pode-se propor em relação a quem propôs fazer o pagamento. Ou seja, por exemplo, alguém se propõe pagar luvas para que o seu processo
seja destruído, Mas esse é um desapareça. instrumento central na Pronto, maior parte dos casos mais porque complexos. se essa pessoa falar em denunciar o caso e entregar prova relevante, porque nós só podemos funcionar e aplicar esse instituto mediante a entrega de provas verdadeiras e relevantes para a descoberta da verdade, do caso concreto, essa pessoa pode ter a suspensão provisória da pena. Hoje já hoje. Mas tem que ser proposta pelo Ministério Público ao juiz de instrução criminal. Nunca é o Ministério Público sozinho. É o Ministério Público que propõe ao juiz de instrução criminal, pode concordar ou não. Normalmente concorda, mas nunca se sabe. Mas, portanto, qualquer das formas, acharia muito mais interessante, e dentro do Estatuto do Ministério Público, fosse o próprio Ministério Público a aplicar. Outros dirão que não, que o Ministério Público deve estar sujeito à fiscalização judicial e deve ser o juiz. Pronto. E se as condições da suspensão provisória forem cumpridas, o processo é arquivado. E essa pessoa pode vir a depor como testemunha em julgamento. Mas muitas vezes em julgamento, o juiz de julgamento não aceita como válido o depoimento de quem foi coautor do crime, apesar de ter o processo arquivado, porque considera que ele foi em tempos arguido, apesar de já não ser. Portanto, temos aqui complicações que o próprio sistema origina e que eram evitáveis. Mas, e depois há a atenuação extraordinária da pena, ou a dispensa da pena, para quem contribui de forma decisiva com provas para a descoberta da verdade. Isso é de aplicação em julgamento pelo juiz. Portanto, mas estamos a falar numa das poucas situações do ponto de vista de legislação que poderia ser aprimorada, porque tem-se dito muito em matéria de corrupção que a legislação está aí toda, faltam os meios. Aprimorada é uma delicadeza. Eu acho que se devia criar um instituto de arquivamento do processo para quem contribuísse com provas decisivas, ou de redução drástica da pena, quem, por exemplo, incorra numa pena de 25 anos e conta a história toda, não oralmente, mas entregando meios de prova, indicando o caminho do crime, a maneira como foi praticado o crime, pronto, não é coisas que sejam imaginação. E vai encontrar a grande oposição dos advogados, como já se tem. Está bem, evidente, mas isso faz parte da vida. Isso faz parte. É um gesto político, é política pura. Até parecia mal que não houvesse oposição de alguém. Certo. Porque então a corrupção não era o que é. A corrupção tem muitos interessados, quer dizer, como é evidente, por isso é que há um pacto de silêncio, por isso é que é sofisticada, velada, indireta, e a prova é muito difícil. O que está a dizer é que é preciso um gesto de coragem de parte política para levar essa... Eu não acho que seja coragem, acho que é interesse em prevenir e combater a corrupção de forma mais eficaz. Diferente. Luís de Sousa. Porque coragem, quem está no poder tem os instrumentos à sua disposição. Coragem que é enfrentar os cartéis da corrupção. Coragem no sentido de levar, por exemplo, essa questão do prémio dado ao denunciante. Em coragem dá a impressão que tem que se enfrentar lobbies. Eventualmente. Não sei. Como acabou de dizer, há sempre interessados nesses processos. Pôs um ponto de interrogação, não é? E eu ponho outro. Quando se fala em coragem, dá a impressão que tem que enfrentar aí uma coisa mas já agora deixa-me só colocar poderosa, esta questão, pois não sei se é delicado ou não, mas conhece bem a Ministra da Justiça. Teve 30 anos no Ministério Público. Nós fomos colegas de faculdade. Se há alguém que conhece muito bem este sistema, aliás, Maria José Morgado, quando chegou à Procuradoria-Geral Distrital, elogiou e disse querer continuar o trabalho dela, do ponto de vista do sistema em rede do Ministério Público. Sim. Ela está habilitada para fazer para tomar estes passos. Sim, mas a questão, não sei, só ela é que pode falar, não é? Eu estava a comentar, estava a desviar para outro... Não, estou a desviar só para perceber do porquê é preciso uma alteração legislativa. Não percebo porque é que é preciso coragem, não é? O que eu estava a discutir aqui é a expressão coragem. Certo. Eu penso que é preciso desejo ou vontade de prevenir e combater a corrupção eficazmente. Depois isso, cada governo faz a sua escolha. Luís de Sousa, é preciso coragem, como a expressão foi eu que a coloquei aqui, é verdade. Ou o que é preciso, neste ponto em particular? É preciso uma política. Eu não colocaria tanta tónica, francamente, a questão da coragem e das boas vontades, etc. Eu deixo isso para outras para análise política. Luís Sousa, afinal de contas, quem manda são eles.
O problema é que não tem havido, de facto, uma política estruturada, pensada, com objetivos claros, mensuráveis. Se nós olharmos para os sucessivos programas do governo em matéria de combate à corrupção, a única coisa que se diz é que tem que se melhorar o combate à corrupção, praticamente. Quer dizer, não há ali... nos programas e manifestos eleitorais uma ideia clara do que se pretende, os objetivos, inclusive questões que estamos aqui a discutir, de criminalização ou não do enriquecimento ilícito, da delação premiada, etc., merecem ser discutidas e merecem que os partidos assumam uma posição sobre elas. Há quem esteja a favor, quem esteja contra, por variedíssimas razões. Portanto, isso é importante, faz parte do jogo político. E daí resulta desse combate de ideias, enfim, acho que agora uma orientação política mais estruturada. Pronto, mas isso foi a transposição da diretiva. No combate ao branqueamento de capitais há agora instrumentos que são importantes e que isso ajuda no combate à corrupção. Certo. Pronto, certo. Porque ajuda este é outro dos problemas. detecção do dinheiro sujo e depois seguir o caminho para encontrar o autor nós temos transposto diretivas, nós temos assumido compromissos internacionais que, enfim, no âmbito dessas, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, ainda há alguns elementos que constam dessa convenção que dificilmente terão uma posição consensual dos partidos, nomeadamente a questão do enriquecimento ilícito. E portanto, sobre isso há de facto algum caminho feito nos últimos tempos que ajuda à eficácia, de facto, de quem está no terreno, mas há ainda uma proliferação de instrumentos e até de normativos. Sempre que entramos no campo da regulação de comportamentos políticos, mais do que na corrupção na administração pública. O controle da riqueza dos titulares de cargos aí é que estamos, de facto, numa confusão danada. E da alta administração pública. O controle da riqueza dos políticos, o financiamento político, o financiamento de partidos e campanhas eleitorais, a gestão e a regulação de conflitos de interesses, portanto, as leis de incompatibilidades e impedimentos, etc. Quer dizer, chegamos ao cúmulo, às vezes, de pedir 3 declarações diferentes a um detentor do mesmo cargo, para efeitos diferentes, um registro de interesses, por exemplo, um deputado, um membro do governo, que está publicado no site da Assembleia da República, portanto está disponível online. Depois temos a declaração de património, riqueza e interesses no Tribunal Constitucional. E depois ainda temos a declaração de impedimentos e incompatibilidades. E depois o engraçado disto tudo é que nada cruza. Ninguém cruza absolutamente nada. São depósitos de declarações de informação estática, alguma desta informação pode-se lá recolher alguma desta informação nem sequer está desmaterializada. Estamos a falar ainda de declarações em papel, com as declarações patrimoniais. Agora, enfim, queria-se partir finalmente para a criação de uma declaração online, e há uma série de propostas agora que estão naquela... o sistema da declaração online, mesmo para o Constitucional, só que não é utilizado porque depois não há forma de a tratar do outro lado. Acho que é assim, não tenho bem essas propostas agora estão a ser discutidas nesta comissão para a transparência, que já viu prorrogado novamente o seu prazo. Ninguém pode controlar estas coisas em pilhas de papel, não é? Não. Entrando só por um lado onde Maria José Morgado não pode falar em concreto, mas há um caso especificamente mediático, todos estamos a pensar, que, por um lado, pode contribuir... Eu não estava a pensar em nada. Mas eu estou. Pela mediatização dos arguidos em presença, pode contribuir para uma melhor percepção, para a necessidade da denúncia e, portanto, contribuir positivamente para que a sociedade esteja mais desperta para a questão da corrupção, mas pode ter depois o efeito de congelar a ação legislativa ou outra que tenha a ser necessária para não legislar sobre casos que estejam neste momento a correr. Tivemos esse debate noutros planos, no plano, por exemplo, num julgamento que também se transitou em julgado, do caso Casa Pia, também houve este debate sobre legislação, enquanto determinados casos estão Nós tivemos um Código de julgar. Processo Penal da Casa Pia. A reforma de 2007 foi nitidamente inspirada. Portanto, teve que esperar.
2007. A questão é, estes casos mediáticos podem constituir solução ou vão obstaculizar avanços que sejam necessários no combate à corrupção? Em primeiro lugar, eu acho que deficiências ou insuficiências em termos de normativos, em termos de procedimentos, eu acho que já estão suficientemente identificados. E é engraçado que ano após ano, na abertura do ano judicial, estão sempre mencionados. Portanto, eu acho que esse conhecimento já está, é a tal reza. Está Maria José ao início. Não está tudo feito. Onde, de facto, ainda temos muito para fazer é a nível de prevenção. E é, em termos de política, aquilo que eu dizia há pouco, nós precisamos, de facto, de uma política que trate a corrupção de forma sistemática. Se andarmos para aqui a falar de eliminar a corrupção, enfim, depois de vermos declarações muito bonitas de secretários-gerais das Nações Unidas, de presidentes da Comissão Europeia, etc., e que temos que eliminar... Aqui ninguém vai eliminar nada. A corrupção vai continuar a existir. A questão está em trazer a corrupção para patamares aceitáveis, que não se tornem disfuncionais nem ao desenvolvimento económico, nem aos direitos humanos, nem à qualidade da democracia, que são, enfim, os três grandes pressupostos. E, desse ponto de vista, e para que isso, de facto, seja conseguido, é necessário termos uma política, porque isto não é feito com Dom Quixotes e com moralismo. Nem com as denúncias crescentes que não, as denúncias crescentes são parte do processo, fazem falta. A questão é que nós temos que estudar muito, mas muito mais áreas de risco para poder atuar preventivamente, poder detectar determinados riscos dentro das organizações, porque há uma série de outras medidas que estão ao nosso alcance, alteração de procedimentos, reorganizações dentro de uma própria unidade administrativa que tem sistematicamente que apresenta problemas. Opções essas que não temos utilizado, porque a nossa lógica de trabalhar o problema da corrupção é legislativa. É criar mais um Conselho de Prevenção da Corrupção, etc. ter feito inquéritos, organismos do Estado. O Conselho de Prevenção da Corrupção é o seguinte, a gente não pode pedir omeletas sem quebrar ovos, e aqui o problema também se coloca ao nível dos recursos. Este Conselho, nasceu, enfim, numa situação muito especial, já nasceu um bocadinho torto, que haja um diálogo entre as inspeções. Do Greco. Sim, o Greco não recomendou e deixou ao Estado para, aliás, na Convenção das Nações Unidas também está referida à criação de organismos especializados na prevenção e combate Mas qual é a questão? Está a trabalhar mal, é isso? Tem poucos recursos para começar. O formato, eu já falei várias vezes sobre isso, eu acho que não é o melhor formato. Acho que, sim senhora, as inspeções devem comunicar-se entre elas, mas nós temos sentados à mesa as inspeções com o Tribunal de Contas, Ministério Público. Com o Ministério Público e ainda um representante da Ordem de Advogados, que aliás até recentemente houve, enfim, ali algum descuido na nomeação, porque não há pessoas que estejam a defender casos polémicos e casos que têm a ver com crime de corrupção e criminalidade conexa. Acho que se deveria evitar, porque, quer dizer, não ajuda... obviamente, nem ao próprio, portanto, eu acho que até deveria abdicar o convite, nem deveria ter acesso. Há informação insuficiente também recolhida nos planos de gestão de riscos de corrupção, na administração pública. Não tem staff suficiente para trabalhar aquilo. For ver os relatórios de atividade, todos os anos diziam mesmo o orçamento de 130 e tal mil euros. Começou por ser 200. Começou por ser 200 e foi por ali abaixo. Engraçado, quando começou a crise foi quando lhe cortaram, obviamente, o orçamento e por ali manteve-se quase mais ou menos ao mesmo nível dos custos de pessoal. Sim, portanto, praticamente os recursos vão no pagamento de salários. E com isso queremos que faça que tipo de prevenção, que tipo de estudos, que tipo de análise de risco. Muitos até já têm feito, porque eles fazem aqueles nas idas do Tribunal de Contas às instituições,
fazem as chamadas visitas pedagógicas, onde falam um pouco dos planos de prevenção de riscos, que foi um negócio criado, um negócio de consultoria criada. Lá está, estas coisas têm que ser pensadas, porque quando se lançam cá para fora, podem ter um efeito perverso, e neste caso alimentou de facto a ideia de que isto era um checklist. E nós tivemos casos muito recentemente, nomeadamente aquele dos vistos Gold, onde as instâncias que estavam envolvidas também tinham planos de riscos e não apareciam lá mencionados como fator de risco os cargos que vieram a estar envolvidos nesse processo. Eu penso que neste ponto estão totalmente de acordo em relação à importância da prevenção. Maria José Morgado tem sublinhado isso há muito tempo. Eu quase que quando ouço retrospectivamente os seus alertas dos últimos anos, neste ponto de vista, confesso que pensei que quase que ia falar da floresta, porque parece quase como o discurso estamos a falar dos incêndios. É preciso fazer uma prevenção, mais do que propriamente estar a investir no combate. A corrupção é o grande incêndio, precisamos da prevenção. Aliás, uma coisa é que qualquer que escrevi sobre a corrupção em Portugal, o Inimigo Sem Rosto, em 2003, praticamente referia estas questões, não é? A corrupção é o grande incêndio. Ou se quisermos um imposto oculto, estamos a falar em metáforas, e evidentemente se não prevenirmos antes é muito mais difícil tratar a doença instalada, como é evidente, não é? A prevenção, aliás, porque nós não podemos, o sistema penal não pode dominar completamente o combate à corrupção. Portanto, tem que haver prevenção através de mecanismos administrativos, de fiscalização. Mas a prevenção é essencialmente na esfera pública, é isso que está a dizer? E na esfera privada, porque também há corrupção nas empresas privadas. É o agir antes. E o agir antes é conhecer quais são os riscos, definir zonas de risco e fiscalizar estreitamente essas zonas, analisar, estudar, prever o que é que pode vir a acontecer, de forma a que não aconteça ou aconteça de forma em que o incêndio seja muito pequenino e dominável. Depois, quando entramos na área da aplicação repressiva da lei, temos de ter prioridades, não podemos ir a todas. Então, pois, mas é a prevenção que vai precisamente definir informar e tem que haver, portanto, uma comunicação. É porque é a análise e tratamento do risco. Tem que haver uma comunicação entre a prevenção e a investigação. E neste momento. E quais são neste momento as prioridades? Eu sou defensora que a prevenção devia ser desempenhada pelo mesmo organismo, a prevenção ao nível criminal. Há outra administrativa, isso é outra coisa, mas a prevenção ao nível criminal devia ser desempenhada pelo mesmo organismo que aplica repressivamente a lei, o Ministério Público, a Polícia Judiciária. Prioridades de prevenção que... Prioridades de prevenção. Isso também falamos disso há 15 anos, não é? Quer dizer, nada mudou em 15 anos? As prioridades acho que não mudaram. Eu, pessoalmente, acho que não mudaram. Autarquias, setor empresarial do Estado, saúde, tudo que tenha a ver com a administração de dinheiros públicos ao nível do setor empresarial, concursos públicos. Novos métodos de contratação pública, parcerias público-privadas. Aquisição de bens e serviços. Aliás, isso até está consagrado como fontes de risco de corrupção na lei orgânica do Conselho de Prevenção contra a Corrupção. Já lá existe qualquer coisa escrita sobre isso. Quer dizer, tem sido feita. Não é? Falta aplicar. Sim, com recursos, neste caso, eu acho que não vale a pena estarmos a castigar o Conselho de Prevenção da Corrupção, porque coitado, com 130 euros pagam os salários dos três coitados que andam lá. E depois há a situação dos meios. Há a situação dos meios que não posso deixar de ir buscar um artigo muito interessante. Era uma vez um perito que escreveu no Expresso, onde conta a história de um perito que criou um modelo de sucesso de aplicações informáticas para recolha de prova digital, que trabalhava muito bem, mas entretanto acabou, digamos, o seu vínculo, que penso que tem sido prorrogado sucessivamente, mas acabou... O quadro legal deixou de permitir a contratação dele. E este senhor, que lhe deu quase, se não me engano, 8 anos de apoio pericial informático, voltou a aparecer... Porque está a fazer a mesma coisa noutro país? Ele está a trabalhar para a ONU. Noutro país, a fazer o que aprendeu a fazer cá. A estabelecer a ligação entre as perícias informáticas, a recolha de prova e a ação penal titulada pelo Ministério Público.
porque só assim é que conseguimos resultados. Como é que este homem faz o que os outros não conseguem fazer? Os outros não conseguem fazer? Não, Havia outros peritos? Quais outros? Não, os outros nós nunca nos deram a oportunidade de contratar ninguém. Era o primeiro e único. Foi uma ideia minha, na altura foi aceite, deu-me grande luta, foi preciso muita persistência para conseguir a renovação contratual ao longo dos 8 anos e depois esgotou-se essa possibilidade. Agora, o que eu, quando ouço falar de legislação, penso sempre que é uma certa ingenuidade e é pensar a terceiro mundo, porque aquilo que nós precisamos como do pão para a boca é de peritos informáticos. Exatamente. E de perícias financeiras e contabilísticas, porque os que existem na Polícia Judiciária não são suficientes para responder às exigências e às ameaças atuais e à procura atual, pronto, falando em termos de mercado. Não são suficientes, mesmo sendo génios. São homens e mulheres competentíssimos, mas que não são suficientes para isso. E esse modelo, eu ingenuamente até pensava que alguém dentro do Estado estaria interessado em replicá-lo ao nível do distrito e até a nível nacional, mas afinal de contas eu é que estava enganada. Não consegue implementá-lo na Procuradoria-Geral Distrital? É impossível. A Procuradoria-Geral Distrital não tem 1 cêntimo para nada, não tem autonomia financeira. Portanto, aí os sonhos acabam imediatamente. Os sonhos acabam, mas a Maria José Morgado ainda se queixa outra coisa, de que é quando tem que pedir, vê aí há uma perversão porque o poder político fica a saber o que andam a fazer. Isso não sou eu só que digo. Aliás, o conselheiro Cunha Rodrigues tem uma coisa que é o recado a Penélope, em que ele diz que o dosear dos recursos financeiros e tecnológicos e humanos por parte do poder político é uma forma também de dosear as investigações criminais, não é? Porque ou damos muita corda e eles andam, ou damos pouca corda e eles andam menos. Agora, isto traduzido assim em linguagem de rua. Isso é assim, é da natureza das coisas, não estou a dizer que... Mas, por exemplo, se eu for ter... quando digo alguma estrada, um ministério público, tiver marcada uma grande operação de buscas, por exemplo, num caso grave de corrupção, e precisar de meios para realizar esses meios tecnológicos, por exemplo, discos para gravar prova apreendida em meio eletrónico, portanto, discos para gravar prova digital. Cada disco pode custar 80, 90, 100 euros, não sei, não estou atualizada. Tenho que pedir a um organismo de Estado para os comprar. E se eu pedir para comprar 5, 6, 7 discos, esse organismo de Estado fica a saber, isto vai haver aqui qualquer coisa, não é? Porque é normal. E nós não temos autonomia financeira para fazer essa aquisição, porque não temos os departamentos de investigação e ação penal não têm contabilidade própria. Tinha melhores resultados com mais autonomia financeira? Mais resultado, com certeza que tínhamos muito mais eficácia. E se calhar com outro formato institucional também, que se falou durante anos, mas optou-se por com outro formato institucional. Sim, mas isso já não é no meu tempo. Já é um debate que também... Já não será no meu tempo. Já não será. No Luís de Sousa, talvez. Também não. Penso que não. Antes das vossas sugestões de leitura, só uma questão, não sei se Maria José Morgado gostará de abordar, vou colocar a questão aos dois, que tem a ver com o vosso comentário, é um caso prático transitado em julgado. Um autarca foi eleito num grande concelho do país depois de ter cumprido uma pena por 3 crimes de fraude fiscal e um de branqueamento de capitais. Não foi condenado por corrupção. Mantém os seus direitos cívicos, candidatou-se, mereceu o voto dos seus munícipes. Tem algum comentário a fazer a este caso? Primeiro, pensar que a corrupção, quando digamos que a justiça não corresponde às expectativas dos cidadãos, que eles possam, através do voto, sancionar esse comportamento. Estamos a falar, obviamente, de corrupção praticada por políticos, não é? Que vão a eleições. E, portanto, utilizar o voto como um instrumento de punição eleitoral. Enfim, aquilo que os vários estudos que temos feito nos demonstram é que é um fraco instrumento.
Por razões várias. Nós, por exemplo, nesse inquérito de 2006, a população portuguesa era maioritariamente complacente com a corrupção, desde que daí resultassem externalidades positivas para a comunidade ou que fosse praticada por uma causa justa. É o que terá acontecido neste caso? E, portanto, eu penso que o caso de corrupção nem chegou, portanto, ele não foi condenado por corrupção. Exatamente, Foi por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Exatamente. Também é verdade que os processos andaram na justiça arrastaram-se durante muito tempo com inúmeros recursos, não é? 40 e tais, se não estou em erro. Lá está as tais deficiências que todos conhecemos. Garantias obviamente têm que existir, mas é preciso não deitar o bebé com a água de banho pela janela, não é? Assegurar de facto due process of law, como se costuma dizer, mas por outro lado eficácia. Punição eleitoral está de certa forma constrangida por isto que eu lhe disse, quer dizer, se as pessoas continuarem a achar que desde que haja benefícios para a comunidade ou que se faça, ou que se tenha cometido um excesso de poder por uma causa justa, se continuarem a achar que isso é aceitável, vamos ter muita dificuldade, em primeiro lugar, a conseguir que as pessoas colaborem com a justiça e que reportem determinadas ocorrências ou suspeitas, etc. E depois, sempre que a justiça não conseguir, por razões várias, materialmente chegar a uma condenação efetiva desta pessoa, nas eleições já ficou provado que também dificilmente será sancionado. Eu acho que isto é próprio da natureza das coisas. Se quisesse ter algum brincar, até podia dizer que isto pode ser um caso de reinserção social e política. Mas já estou aqui Ele quer fizesse esse comentário. A fazer um comentário humorístico. Não é a primeira pessoa a fazer esse comentário. Se me é permitido, pronto. Agora, faz parte da natureza das coisas, nós devemos ter, a respeito destes fenómenos, um pensamento problemático e não estarmos constantemente surpreendidos com os acontecimentos. Porque isto são áreas sempre muito rebuscadas e sofisticadas e dependem de fatores aleatórios e de habilidades várias e podem acontecer coisas surpreendentes. E aliás, este caso é um caso muito especial e muito isolado. Não se repetiu em casos idênticos. Fica a vossa leitura. E agora, por falar em leituras ou outras sugestões, Luís de Sousa. Nós temos um livro traduzido da Susan Rose Ackerman, sobre corrupção e temos o livro da Maria José já com alguns anos, mas continua atual como hoje, com o Zé Vegar. 14 anos. 14 anos e muito que lá está dito voltamos a discutir aqui hoje e portanto acho que continua atualíssimo. Torna-se um clássico. É um clássico e de fácil leitura também, para quem quiser levar isto, enfim, do ponto de vista académico. O que eu lhe chamo a Bíblia, é um livro editado por Arnold Heidenheimer e Michael Johnston e teve várias edições e reúne uma coletânea enorme de publicações em revistas indexadas. Maria José Morgado. Para além das preciosas indicações do Luís de Sousa, agora estava-me a apetecer, para quem gosta de ficção e romances, há um belo romance do Tolstói, A Ressurreição. Foi o último livro dele, que é uma história rocambolesca sobre uma mulher acusada injustamente de ter cometido um assassinato, em que ele, através da história, expõe a opressão, a injustiça, digamos assim, a opressão dos tribunais dos czares naquele tempo. E o que é espantoso no livro é a sua enorme atualidade. É um romance belíssimo e que se lê com muito agrado. Há uma tradução feita diretamente do russo, que é melhor, e há um filme belíssimo sobre a tal pequena corrupção do speed money e da gasosa na Roménia, que é O Exame, de um realizador que ganhou
o prémio em Cannes, o prémio de melhor realizador, julgo que o ano passado, Christian Mungiu, que talvez se encontre à venda, que faz-nos pensar seriamente e profundamente nestas matérias e numa perspectiva muito humana e dolorosa também. Maria José Morgado, Luís Sousa, muito obrigado pela vossa presença. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, na rádio, também na internet, em rr.sap.pt, e pode descarregar este programa todas as semanas em diversas plataformas em podcast. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Laginha. Produção a cargo de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Eu sou José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana para mais uma edição com outro tema para debate neste Da Capa à Contra Capa.